O sábado em Esdrelon, o pequeno Jabez e a parábola do rico Díveis. Dê a Miquéias dinheiro suficiente para que amanhã ele possa pagar o que hoje pediu emprestado aos camponeses desta região. Diz Jesus aos Iscariotes, que costuma cuidar dos bens comuns. Então Jesus chama André e João e os envia a 2 lugares de onde é possível ver a estrada ou as estradas que saem de Jezreel. Ele chama também Pedro e Simão e os envia para encontrar os homens de Doras, com instruções para detê-los na fronteira entre as 2 propriedades. Ele então disse a Tiago e Judas: peguem os alimentos e venham comigo. Os camponeses de Joanã, mulheres, homens e crianças, os seguem. Os homens carregam 2 pequenas ânforas, porém não muito pequenas e que devem estar cheias de vinho. Eles são potes em vez de ânforas e contêm cerca de 10 litros cada. Por favor, não tome minha estimativa literalmente. Eles vão em direção a um vinhedo denso que já está todo coberto de folhas novas, no final da propriedade de Joanã. Além dela, há uma grande vala que é mantida cheia de água, com, eu me pergunto, quanto trabalho. Vê, Joanã brigou com Doras por causa dessa vala. Joanã disse: é culpa do seu pai, se tudo está arruinado. Se não queria adorá-lo, deveria temê-lo em vez de provocá-lo. E Doras gritou como um demônio: foi esse fosso que te salvou, os insetos não cruzaram. E Joanã respondeu: porque todas as suas propriedades estão arruinadas então, quando antes seus campos eram os mais bonitos de Esdrelon? É o castigo de Deus, acredite em mim. Você foi além do limite. Essa água? Ela esteve aqui o tempo todo e não foi isso que me salvou. E Doras gritou novamente, o que prova que Jesus é um demônio. Ele é um homem justo, Joanã gritou de volta. E eles continuaram por algum tempo, enquanto respiravam. Mais tarde, Joanã gastou muito dinheiro para desviar a torrente, para encontrar outras fontes de água subterrânea e para cavar mais fossos na linha divisória entre ele e seu parente. E ele os fez mais profundos e nos contou o que lhe dissemos ontem. Afinal, ele está feliz que isso aconteceu. Ele tinha tanta inveja de Doras. Ele agora espera poder comprar tudo, porque Doras vai acabar vendendo tudo por um preço muito baixo. Jesus escuta benignamente todas as informações confidenciais, enquanto espera pelos pobres camponeses de Doras, que chegam sem demora, e se prostram no chão assim que veem Jesus à sombra de uma árvore. Paz para vocês, meus amigos, venham aqui. A sinagoga está aqui hoje e eu sou o vosso chefe. Mas primeiro desejo ser o pai de suas famílias. Sentem-se perto de mim, para que eu possa lhes dar um pouco de comida. O noivo está com vocês hoje e teremos um banquete de casamento. E Jesus descobriu uma cesta da qual tirou alguns pães e os entregou aos pasmos camponeses de Doras. De outra cesta, tira os alimentos que conseguiu encontrar: queijo, vegetais cozidos e um cabrito ou cordeiro inteiro, cozido, que divide entre os infelizes. Ele então derrama um pouco de vinho e distribui um cálice grosso para que todos possam beber. Por que tudo isso? E quanto a eles? Pergunta aos homens de Doras, apontando para os homens de Joanã. Eles já tiveram a sua parte. Toda esta despesa, como pode fazer isto? Ainda há gente boa em Israel, responde sorrindo Jesus. Mas hoje é sábado. Agradeçam a este homem, diz Jesus, apontando para o homem de Endor. Ele pegou o cordeiro, foi fácil conseguir o resto. Os pobres devoravam, é a palavra certa, a comida, que há muito não experimentavam. Um deles, um homem bastante idoso, está pressionando ao seu lado um menino de cerca de 10 anos. Ele come e chora. O que se passa, pai? Pergunta Jesus. É porque a tua bondade é muito grande. O homem de Endor diz com sua voz gutural:
É verdade, e te faz chorar, mas as lágrimas não são amargas. Elas não são amargas, isso é verdade. E então, há algo que eu gostaria. Minhas lágrimas também expressam um desejo. O que queres, pai? Veja esta criança. Ele é meu neto. Ele foi deixado para mim após o deslizamento de terra do inverno passado. Doras nem sabe que ele veio até mim, porque tenho que deixá-lo viver como um animal selvagem na floresta, e só o vejo no sábado. Se ele descobrir, ele irá expulsá-lo ou obrigá-lo a trabalhar. E este filho meu será tratado pior do que um animal de carga. Na Páscoa, vou enviá-lo a Jerusalém com Miqueias, para se tornar um filho da lei. E depois, ele é filho da minha filha. Queres dá-lo a mim em vez disso? Não chore. Tenho muitos amigos honestos, santos e sem filhos. Eles vão criá-lo de uma maneira sagrada, no meu caminho. Ó Senhor, é isso que desejo desde que ouvi falar de vós. E rezei ao santo homem Jonas para salvar o meu neto desta morte, porque ele sabe o que significa pertencer a este mestre. Criança, queres vir comigo? Sim, meu senhor, e não te causarei sofrimento. Isso está resolvido. Mas a quem o quereis dar? Pergunta Pedro, puxando Jesus pela manga. Também este a Lázaro? Não, Simão, mas há tantos sem filhos. E eu sou um deles. O desejo de Pedro parece fazer o seu rosto ficar mais magro. Simão, eu já lhe disse, você vai ser o pai de todos os filhos que vou deixar para você, mas você não deve ser limitado por nenhum filho seu. Não fique chateado, você é muito importante para o seu mestre, que não pode separar você de si mesmo por causa de uma afeição. Eu sou exigente, Simão. Sou mais exigente do que um marido muito ciumento. Eu te amo parcialmente e quero que sejas inteiramente meu. Está bem, meu senhor, está bem. Que seja feito como queres. O pobre Pedro é realmente heróico ao aderir à vontade de Jesus. Ele será o filho da minha igreja nascente, tudo bem? Ele pertencerá a todos e a ninguém. Ele será nosso filho. Ele nos seguirá quando as distâncias permitirem, ou ele virá até nós, e os pastores serão seus tutores, pois em cada criança eles amam seu menino Jesus. Venha aqui, meu filho. Qual é o seu nome? Jabez de João, e eu sou de Judá, diz o rapaz sem hesitar. Sim, somos judeus, confirma o velho. Eu trabalhava nas terras de Doras, na Judéia, e minha filha se casou com um homem daquela região. Ele trabalhou na floresta perto de Arimateia e no inverno passado. Eu vi o desastre. O menino foi poupado porque naquela noite estava longe com um parente. Na verdade, o menino se chamava Jabez. Eu disse imediatamente à minha filha: Por quê? Não te lembras da tradição antiga? Mas o marido dela insistiu em lhe dar esse nome, então ele é Jabez. O menino invocará o Senhor, e o Senhor o abençoará e estenderá suas terras, e a mão do Senhor estará com ele e afastará dele o mal. Isso é o que o Senhor vai conceder a ele para confortar você, pai, e as almas dos mortos, e para consolar o órfão. E agora que separamos as necessidades do corpo das da alma, por um ato de amor pelo menino, ouça a parábola que pensei para vocês. Era uma vez um homem muito rico. Ele usava as vestimentas mais bonitas, e com suas roupas roxas e biços, ele costumava desfilar nas praças e em casa, respeitado por seus cidadãos como o homem mais poderoso do país, e por seus amigos que gratificavam seu orgulho para ganhar benefícios deste modo. Festejavam todos os dias em seus salões, onde a multidão de seus convidados, todos ricos e, portanto, nenhum necessitado, enchiam díveis de lisonjas. Seus banquetes eram famosos pela abundância de comida e vinhos escolhidos. Na mesma cidade vivia um mendigo, um grande mendigo. Ele era grande em sua miséria, como o outro era grande em sua riqueza.
Mas sob a crosta da miséria humana de Lázaro, o mendigo, havia um tesouro que era ainda maior do que a miséria de Lázaro e a riqueza de Dives. E foi a verdadeira santidade de Lázaro. Nunca infringiu a lei, nem mesmo quando impelido pela necessidade, e sobretudo cumpriu o preceito do amor a Deus e ao próximo. Ele, como costuma acontecer com os pobres, costumava chegar perto das portas dos ricos para pedir esmola, para não morrer de fome. E todas as noites ele ia para a casa de Dives na esperança de receber pelo menos as migalhas dos pomposos banquetes que aconteciam nos magníficos salões. Ele ficava deitado na rua, perto da porta, e esperava pacientemente. Mas se Dives o notasse, ele o mandaria embora, porque aquele corpo desnutrido, coberto de feridas e roupas esfarrapadas, era uma visão muito triste para seus convidados. Isso é o que Dives costumava dizer. Na verdade, era porque a visão de tanta miséria e bondade era uma reprovação contínua para ele. Seus cães bem alimentados, adornados com coleiras preciosas, eram mais piedosos do que ele e costumavam se aproximar do pobre Lázaro e lamber suas feridas, demonstrando sua grande alegria em serem acariciados por ele. Eles até levaram os restos das mesas abundantes para ele, de modo que Lázaro sobreviveu à desnutrição graças aos animais. Se tivesse confiado no homem, teria morrido, porque o homem nem mesmo lhe permitiu entrar nos salões, depois do banquete, para apanhar as migalhas que caíam das mesas. Um dia Lázaro morreu. Ninguém na terra percebeu isto. Ninguém ficou de luto por ele. Pelo contrário, Dives se alegrou por não ver naquele dia ou depois aquela miséria que chamou de desgraça perto de sua porta. Mas os anjos notaram isso no céu, e quando ele estava prestes a dar seu último suspiro, em sua caverna estéril e fria, as cortes celestes estavam presentes e em uma luz brilhante e ofuscante, eles pegaram sua alma e, cantando hosanas, eles a levaram para o seio de Abraão. Algum tempo se passou e Dives morreu. Oh, que grande funeral! A cidade inteira, já ciente de sua agonia, lotou a praça onde estava sua morada. Alguns para serem notados, como amigos do grande homem, alguns por curiosidade, alguns para ganhar o favor dos herdeiros, e todos eles se uniram no luto, e seus gritos subiram ao céu, e com seus gritos também os falsos elogios do grande e justo benfeitor que havia morrido. A palavra do homem pode mudar o julgamento de Deus? As desculpas humanas podem cancelar o que está escrito no livro da vida? Não, não podem. O que foi julgado é julgado, e o que foi escrito está escrito. E apesar do grande funeral, a alma de Dives foi enterrada no inferno. E então, naquela prisão horrível, comendo e bebendo fogo e escuridão, encontrando ódio e tortura em todos os lugares e em cada momento da eternidade, ele ergueu os olhos para o céu. Ele ergueu os olhos para o céu que viu no brilho do relâmpago, na fração de segundo, e a indescritível beleza do céu permaneceu presente em sua mente e o atormentou em meio a atrozes torturas. E ele viu Abraão lá em cima, longe, mas brilhante, feliz, e em seu colo, brilhante e feliz, estava também Lázaro, pobre Lázaro, uma vez miserável, desprezado, revoltante. E agora, ele era bonito à luz de Deus. E de sua santidade, cheio de amor de Deus, admirado não pelos homens, mas pelos anjos de Deus. Dives chorando clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande Lázaro, pois não posso esperar que você mesmo faça isso. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água e tocar minha língua com ela para esfriá-la, pois estou em agonia com essas chamas que me perfuram continuamente e me queimam. Abraão respondeu: Lembre-se, filho, de que você teve todas as coisas boas durante a sua vida, ao passo que Lázaro teve todas as coisas ruins. Mas ele transformou o mal em bem, enquanto você não fez nada, além do mal de todas as coisas boas. É justo, portanto, que agora ele seja consolado aqui e que você sofra. Em qualquer caso, não é possível fazê-lo. Pessoas santas estão espalhadas pela terra para que os homens possam tirar proveito delas.
Mas, se apesar de todas as oportunidades, ele continua o que era, no seu caso, um demônio, é inútil recorrer aos santos. Agora estamos separados. As ervas são misturadas quando estão no campo, mas quando elas são cortadas, as boas são separadas das más. Isso é o que acontece com você e conosco. Estávamos juntos na terra, e você nos rejeitou e torturou de todas as formas possíveis. Você nos esqueceu, agindo contra a lei da caridade. Agora estamos divididos. Existe um abismo entre você e nós, e aqueles que desejam cruzá-lo e vir até você não podem fazê-lo. Nem você pode, onde está, cruzar o abismo terrível e vir até nós. Dives, chorando mais alto, gritou: Santo Pai, pelo menos mande Lázaro para a casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Nunca entendi o que é o amor, nem mesmo entre parentes, mas agora entendo que coisa terrível é não ser amado. E já que onde estou existe ódio, na fração de segundo, quando minha alma viu Deus, entendi o que é o amor. Não quero que meus irmãos sofram as dores que estou sofrendo. Estou apavorado porque eles estão levando a mesma vida que eu. Oh, mande Lázaro dizer-lhes onde estou e por que estou aqui. E diga-lhes que o inferno existe e é terrível, e que aqueles que não amam a Deus e ao próximo vão para o inferno. Mande-o, para que possam prover a seu tempo e não venham aqui neste lugar de eterna tortura. Mas Abraão respondeu: Seus irmãos têm Moisés e os profetas. Eles deveriam ouvi-los. E com um gemido profundo de uma alma atormentada, Dives respondeu: Ó pai Abraão, eles ficarão mais impressionados com uma pessoa morta. Ouça-me, tenha piedade. Mas Abraão disse: Se eles não deram ouvidos a Moisés e aos profetas, não acreditarão em qualquer um que ressuscitou dos mortos por 1 hora para falar-lhes palavras da verdade. Em qualquer caso, não é justo que uma alma abençoada deixe meu seio para ir a ser insultada pelos filhos do inimigo. A hora dos insultos já acabou para essas almas. Eles agora estão em paz por ordem de Deus, que vê que é inútil se esforçar para converter aqueles que nem mesmo creem na palavra de Deus e não a praticam. Essa é a parábola e seu significado é tão claro que nenhum esclarecimento é necessário. Meu Jonas viveu aqui e realmente alcançou a santidade de Lázaro, cuja gloriosa posição perto de Deus fica clara pela proteção que ele concede àqueles que nele esperam. Jonas pode vir até você como amigo e protetor, e ele virá se você for sempre bom. Eu gostaria, e digo agora o que disse a ele na primavera passada, gostaria de poder ajudar a todos, também materialmente, mas não posso, e sinto muito por isso. Só posso apontar o céu para você. Eu só posso te ensinar a grande sabedoria da resignação e prometer o reino futuro a você. Não odeie nunca, por qualquer motivo. O ódio é forte no mundo, mas sempre tem um limite. O amor não tem limite de poder ou tempo. Ame, portanto, para possuir o amor, como uma defesa e conforto na terra, e como uma recompensa no céu. É melhor ser Lázaro do que Dives. Acredite em mim. Acredite e você será abençoado. Na desolação desses campos, você não pode ouvir uma palavra de ódio, mesmo que os fatos o justificassem. Não entenda mal o milagre. Eu sou amor e não teria golpeado, mas vendo que o amor não poderia dobrar o cruel Doras, eu o abandonei à justiça que vingou o mártir Jonas e seus irmãos. Isso é o que o milagre lhe ensina, que a justiça esteja sempre vigilante, mesmo quando parece ausente, e que, sendo Deus o mestre da criação, em busca da justiça, também pode valer-se dos seres menores, como lagartas e formigas, para punir os corações dos cruéis e pessoas gananciosas que os deixavam morrer sufocadas por uma regurgitação de seu próprio veneno. Eu te abençoo agora e vou orar por você a cada amanhecer. E você, Pai, não se preocupe com o cordeirinho que está me confiando. Eu o trarei de volta de vez em quando, para que você se alegre ao vê-lo crescer em sabedoria
e bondade no caminho do Senhor. Ele será o seu cordeiro nesta sua pobre Páscoa, o mais agradável de todos os cordeiros oferecidos no altar de Jeová. Jabez, diga adeus ao velho pai, e depois venha ao seu Salvador, ao seu bom pastor. Que a paz esteja com vocês. Ó mestre, bom mestre, como é doloroso deixá-lo. Sim, é doloroso, mas é melhor se o administrador não os encontrar aqui. Vim aqui deliberadamente para evitar punição para vocês. Obedeçam pelo amor que os aconselha. Os infelizes se levantam com lágrimas nos olhos e voltam para a cruz. Jesus os abençoa mais uma vez e então, segurando o menino pela mão e com o homem de Endor do outro lado, ele volta para a casa de Miqueias pelo mesmo caminho que veio. André e João juntam-se a ele e aos discípulos após sua vigília. Uma previsão para Tiago de Alfeu. A chegada a Enganim após uma escala em Megido. É esse o cume do Monte Carmelo, meu senhor? Pergunta seu primo Tiago. Sim, irmão, essa é a cadeia do Carmelo e o pico mais alto é aquele que dá nome à cadeia. O mundo deve ser bonito também a partir daí. Tu já estiveste lá em cima? Sim, uma vez por mim no início da minha missão, e ao pé dela curei o primeiro leproso. Mas iremos juntos para comemorar Elias. Obrigado, Jesus. Vós me entendes como sempre. E como sempre eu te aperfeiçoo, Tiago. Por quê? O motivo está escrito no céu. Não me dirias, irmão, já que podes ler o que está escrito no céu? Jesus e Tiago estão caminhando um ao lado do outro, e apenas o pequeno Jabez, que está seguro pela mão de Jesus, pode ouvir a conversa confidencial dos dois primos, que sorriem, olhando nos olhos um do outro. Jesus abraça os ombros de Tiago com o braço para aproximá-lo de si e pergunta: Queres mesmo saber? Bem, vou lhe contar por meio de um enigma, e quando você encontrar a resposta, será sábio. Ouça. Depois de reunir os falsos profetas no Monte Carmelo, Elias deu um passo à frente de todo o povo. Quanto tempo, ele disse, você pretende mancar primeiro com uma perna e depois com a outra? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal, siga-o. O povo não respondeu. Elias então disse ao povo: Só eu fiquei como profeta do Senhor, e a única força do profeta solitário foi o seu clamor. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus e estás reconquistando seus corações. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto. Adivinhe, meu irmão. Tiago fica pensativo com a cabeça baixa e Jesus olha para ele sorrindo. Eles caminham alguns metros assim. Então Tiago pergunta: É em conexão com Elias ou com o meu futuro? Com o seu futuro, claro. Tiago fica pensativo novamente e então sussurra: Será que estou destinado a convidar Israel a seguir um caminho com sinceridade? Estou destinado a ser o único que restou em Israel? Se sim, queres dizer que todos os outros serão perseguidos e dispersos e que te rezarei pela conversão deste povo, como se eu fosse um sacerdote, como se fosse uma vítima? Mas se for assim, Jesus, inflama-me a partir de agora. Você já está inflamado, mas você será levado pelo fogo, como Elias. É por isso que você e eu iremos sozinhos no Monte Carmelo para falar. Quando? Depois da Páscoa? Sim, depois de uma Páscoa, e então direi muitas coisas. Um adorável riozinho que corre em direção ao mar e está inundado por causa das chuvas da primavera e do degelo da neve, os impede de prosseguir. Pedro corre em direção a eles e diz: A ponte fica mais acima, onde passa a estrada de Ptolomais a Enganim. Jesus volta submisso e atravessa o riacho por uma forte ponte de pedra. Imediatamente depois, eles encontram algumas pequenas montanhas e colinas, mas são de pouca importância. Estaremos em Enganim à noite?
pergunta Felipe. Certamente, mas agora temos um menino. Você está cansado, Jabez? Diz Jesus com carinho. Seja franco como um anjo. Um pouco, Senhor, mas farei o possível para caminhar. Este rapaz é muito fraco, diz o homem de Endor com a sua voz gutural. Não admira, exclama Pedro, considerando a vida que leva há meses. Venha aqui, vou carregá-lo em meus braços. Oh não, Senhor, não se canse, ainda consigo andar. Venha, venha aqui, você certamente não é pesado. Você parece um passarinho desnutrido. E Pedro o coloca montado em seu ombro quadrado, segurando-o pelas pernas. Eles andam rápido porque o sol agora está forte e os incita a alcançar as colinas sombreadas. Eles param em uma aldeia, cujo nome ouço é Megido, para comer e descansar perto de uma fonte muito fresca, que também faz barulho por causa da abundância de água que jorra em uma escura bacia de pedra. Mas ninguém na aldeia se interessa pelos viajantes, anônimos entre tantos outros peregrinos, mais ou menos ricos, que a pé ou montados em burros ou mulas se dirigem a Jerusalém para a Páscoa. Já existe um clima de férias e há muitos meninos entre os viajantes, entusiasmados com a ideia da cerimônia para sua maioridade. 2 meninos de famílias abastadas que vieram brincar perto do chafariz enquanto Jabez está com Pedro, que leva o menino a todos os lugares, atraindo-o com 1000 coisinhas. Perguntam ao menino: Vais também para se tornar um filho da lei? Jabez responde timidamente: Sim, quase se escondendo atrás de Pedro. Este homem é seu pai? Você é pobre? Sim, sou pobre. Os 2 rapazes, provavelmente filhos de fariseus, olham-no com ironia e curiosidade e dizem: Dá para ver. Dá para ver sim, a túnica dele é muito surrada. Talvez o menino tenha crescido, e embora a bainha da túnica tenha descido, a vestimenta marrom desbotada pelo tempo inclemente mal chega até a metade de suas pernas finas. Seus pezinhos estão mal calçados com 2 sandálias disformes, presas por cordões que devem torturar seus pés. Os meninos, com o egoísmo implacável típico de muitas crianças e com a crueldade de moleques mal educados, dizem: Oh, nesse caso, você não terá roupas novas para a sua festa. Em vez disso, nós... É verdade, Joaquim. O meu é todo vermelho, com um manto a condizer. O seu, em vez disso, é azul celeste, e teremos sandálias com fivelas de prata, um cinto precioso e um talete sustentado por uma folha de ouro claro e um coração de pedra, diria eu. Explode Pedro, que terminou de esfriar os pés e tirar água para encher todos os frascos. Vocês são meninos maus. A cerimônia e suas roupas não valem um figo se seus corações não forem bons. Eu prefiro meu filho. Vão embora, seus meninos orgulhosos. Vão entre os ricos, mas respeitem os pobres e os honestos. Vem, Jabez, esta água é boa para os seus pés cansados. Venha aqui para que eu possa lavá-los. Você vai andar melhor depois. Veja como essas cordas machucaram você. Você não deve andar mais. Vou carregá-lo em meus braços até chegarmos a Enganim. Vou encontrar um sapateiro e comprarei um novo par de sandálias para você. E Pedro lava e seca os pezinhos que há muito não recebiam tantas carícias. O menino olha para ele, hesita, então se inclina sobre o homem que está amarrando suas sandálias e o abraça com seus braços magros, dizendo: Como você é bom! E beija seus cabelos grisalhos. Pedro está comovido. Ele se senta no chão úmido, como está, pega o menino no colo e diz-lhe: Me chame de pai, então. Eles formam um grupo. Jesus e os outros se aproximam deles, mas antes que as 2 partes se encontram, os 2 orgulhosos homenzinhos já mencionados que ficaram ali curiosos, perguntam: Mas ele não é seu pai? Ele é pai e mãe para mim, responde Jabez sem hesitar. Sim, querido, você está certo, pai e mãe. E meus queridos cavalheiros, posso assegurar que ele estará devidamente vestido para a cerimônia.
Ele também terá um vestido digno de um rei, vermelho como fogo, e um cinto verde como a grama, e sua taleta será branca como a neve. E embora a partida não seja muito harmoniosa, isto choca os dois garotos presunçosos e os afasta. O que você está fazendo, Simão, sentado no chão molhado? Pergunta Jesus sorrindo. Molhado? Ah, sim, acabei de notar. O que eu estou fazendo? Estou me tornando um cordeiro novamente, tendo inocência em meu coração. Ah, mestre. Bem, vamos embora. Mas você deve deixar este menino em minhas mãos. Depois vou entregá-lo, mas ele é meu até se tornar um verdadeiro israelita. Tudo bem, e você será seu guardião como um velho pai. Está tudo certo? Vamos embora, para que estejamos em Enganim antes do anoitecer, sem fazer o menino correr muito. Vou carregá-lo, minha rede de pesca é mais pesada. Ele não pode andar com essas solas quebradas. Venha aqui. E com seu afilhado montado em seus ombros, Pedro volta feliz para a estrada. A estrada agora é mais sombreada, através de bosques de vários tipos de árvores, subindo suavemente as colinas, das quais os olhos percorrem a planície fértil de Esdrelon. Eles já estão perto de Enganim, que deve ser uma bela cidadezinha abastecida com água trazida das colinas por meio de um aqueduto elevado, provavelmente uma obra romana. Quando o barulho de um esquadrão militar que se aproxima os faz se refugiar na orla da estrada. Os cascos dos cavalos ressoam na estrada, que aqui, junto à vila, dá sinais de um pavimento que surge através do pó acumulado com entulho. Salve, mestre! O que o traz aqui? Grita Públio Quintilianus, desmontando de seu cavalo e indo em direção a Jesus com um largo sorriso, segurando o cavalo pelas rédeas. Seus soldados diminuem a velocidade para acompanhar o ritmo de seu superior. Vou a Jerusalém para a Páscoa. Também vou. Estamos reforçando a guarda para a festa, até porque Pôncio Pilatos está vindo para a cidade também. E Cláudia está lá. Nós somos seus corredores. As estradas são tão inseguras. As águias expulsam os chacais, diz o soldado rindo, e olha para Jesus. Em seguida continua em voz baixa. Vigilância dupla este ano, para proteger as costas do imundo Antipas. Há muito mal-estar por causa da captura do profeta. Mal-estar em Israel. E, consequentemente, insatisfação entre nós. Mas já garantimos que o sumo sacerdote e os seus fantoches foram benevolentemente ensinados. E termina em voz baixa. Vá sem medo, todas as garras foram retraídas para as patas. Oh, eles têm medo de nós. Se apenas limparmos nossas gargantas, eles consideram isso um rugido. Você vai falar em Jerusalém? Aproxime-se do pretório. Cláudia fala de ti como um grande filósofo. Isso é bom porque Cláudia é a procônsul. Ele olha em volta e vê Pedro corado, suando com sua carga. E aquele menino? Um órfão que trouxe comigo. Mas aquele teu homem está a trabalhar muito. Menino, você tem medo de subir no cavalo comigo por alguns metros? Vou mantê-lo sob meu manto e irei devagar. Devolverei você a ele quando estivermos no portão. O menino não se opõe, é dócil como um cordeiro, e Públio o levanta na cela, e enquanto ele ordena seus soldados para irem devagar, ele também vê o homem de Endor. Ele o encara e diz: O quê? Você é aqui? Eu estou aqui, parei de vender ovos aos romanos, mas as galinhas ainda estão lá. Agora estou com o mestre. Bom para você, você terá maior conforto. Adeus, salve mestre. Eu esperarei por você naquele grupo de árvores. E ele espora seu cavalo. Você conhece ele? E ele te conhece? Muitos perguntam a João de Endor. Sim, como seu fornecedor de frango. Ele não me conhecia antes, mas uma vez fui chamado à sede em Naim para fixar os preços. E ele estava lá. Desde então ele sempre falava comigo quando eu ia a Cesareia comprar livros ou ferramentas. Ele me chama de Cíclope ou Diógenes. Ele não é um sujeito mau, e embora não aguente romanos, nunca o ofendi porque pode ser útil para mim.
Ouviste isso, mestre? Meu discurso para o centurião em Cafarnaum foi uma coisa boa. Sinto-me mais relaxado agora. Diz Pedro: eles alcançam o matagal em cuja sombra a patrulha desmontou. Estou devolvendo o menino a ti. Tens ordens, mestre? Não, Públio, que Deus se mostre a você. Salve! Ele monta em seu cavalo e o espora, seguido por seus homens com um forte barulho de cascos e armaduras corporais. Eles entram na cidade e Pedro com seu amiguinho vão comprar sandálias. Aquele homem morre por um filho, diz o zelote, e conclui: ele tem razão. Vou dar-te milhares, agora vamos procurar um lugar para descansar, para que amanhã possamos começar de madrugada. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.